Muito bem-vindos todos, viu, ao nosso bate-papo. E, como eu disse, nós vamos dedicar este primeiro bloco todo à professora Nírvia. E o assunto é a água, esse bem tão fundamental que muitas vezes é esquecido, né, por todos nós. Professora, eu lhe agradeço por ter vindo. Boa tarde. Eu agradeço. Para a gente falar sobre isso. E eu queria começar por aí, antes de nós falarmos sobre o evento e outras questões relacionadas à água, essa questão da conscientização de todos nós, ver a água como um bem que é vital, que é vida, né? E como é que a senhora vê? Quer dizer, essa crise que nós estamos enfrentando hoje, a senhora acha que é muito em função disso, nós todos não entendermos a água dessa forma e termos aquela visão, tem muita água no planeta, podemos desperdiçar, quer dizer, não dar o valor que a água realmente tem? É por aí? Eu acho que, primeiro, boa tarde, né? Eu acho que essa questão da percepção de um recurso que é vital, mas que regionalmente ele é abundante, né? A Amazônia vivencia uma abundância quantitativa bastante significativa, né? Se a gente for olhar como é que a água está no planeta, a gente vai perceber que outros povos têm uma outra percepção da água, né? Pertinho da gente aqui, os bolivianos, durante muitos anos, desde do período da colonização, eles têm um critério que é chamado critério da subsidiariedade, em que eles fazem uma alocação desse recurso extremamente equitativa e de forma que nunca, né, na história da Bolívia, a não ser quando houve um processo de privatização da água, você teve conflitos por conta da água, né? Então a água, ao mesmo tempo, essa da água ou recursos hídricos é uma coisa muito polissêmica, né? As pessoas acabam, a forma como se olha a água é uma forma extremamente diversa, né? Há pessoas que olham realmente enxergando nela uma necessidade e outras achando que ali das minhas externalidades, dos meus rejeitos, né? A gente olha, por exemplo, como Belém se constituiu, né? Sempre foi de costas para o rio, né? Nós somos uma das cidades brasileiras que não está nem aí para nossa orla, né? Se você vai olhar como é que aí entra uma série de coisas de patrimônio cultural também, uma série de outras questões, mas é essa percepção que a gente tem. Água, quer dizer, a água para quem tem essa abundância, ela passa a ser o depositário das minhas externalidades, né? Então eu jogo lixo, eu não tenho nenhum cuidado, né? Por outro lado, nós que somos mulheres, né, e ainda quem não está muito na fase ainda mecanizada da máquina de lavar louça, né, que dizem ser perdulária com relação à água, ainda não olhei se é ou não. Mas presta atenção pro pessoal que está lavando louça, né? As pessoas lavam louça, então aquele barulhinho da água, então o pessoal deixa. Escova-dente também, escova-dente, né, com a torneira, né, lá. Os meninos fazendo a barba também, né? Aquele barulhinho é extremamente gostoso de se ouvir. Mas como a gente sempre teve abundância, então isso não é problema. Aí quando começa a crise, que é o que o Sudeste está vivenciando, né, essa crise acaba sendo um processo de conscientização meio que pela dor, né? Ou seja, você passa a perceber o valor desse recurso através da dor. Mas eu acho que, fundamentalmente, essa crise, a gente tem vários níveis da crise, várias escalas, né? Mas essa escala que é nacional, situada numa região, né, em que você supostamente deveria ter uma gestão, né, racional desse recurso, ela na verdade expressa como o brasileiro e aqueles que são os tomadores de decisão e aqueles que são os planejadores tratam a coisa pública de forma extremamente equivocada, né? Então, por exemplo, várias vezes tem uma fábrica aqui de refrigerante em que meus alunos, uma vez no site da fábrica, está dito que eles faziam reuso da água. E os meus alunos foram na fábrica, né, para ver, e quando eles perceberam, não tinha reuso nenhum. E, por acaso, né, não era sequer um brasileiro o diretor
da fábrica aqui, era um estrangeiro. E eles chegaram e perguntaram, não, porque no site está escrito que vocês fazem reuso da água e aí não tem o reuso. E o diretor falou assim, mas não precisa, aqui tem muita água. Né? Então, quer dizer, essa percepção, né, que essa questão de ser perdulário, né, tem muito a ver também com o nosso processo civilizatório de que tudo só tem valor na medida que eu pago, né? Então, aí vem um grande problema, porque à medida em que você mercantiliza um bem que é vital, você começa um processo de excludabilidade daqueles, né? Um processo que exclui aqueles que não podem pagar. Então você entra numa contradição estruturante da própria vida. Ou seja, como é que eu vou dizer para alguém, né, que aquilo que o mantém vivo, 70% dele é constituído dessa substância, agora ele tem que pagar para usar, né? Para usar algo que sempre foi, né, gratuito. A mesma coisa, e é interessante porque, por exemplo, na área ambiental que eu trabalho um pouco também, né, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos é um núcleo interdisciplinar. Há 40 anos a gente trabalha na perspectiva interdisciplinar. Eu também sou professora na UNAMA, né? E lá também a gente tem uma pós-graduação em administração, mas com uma abordagem ligada ao que a Fundação Getúlio Vargas faz, que é uma abordagem interdisciplinar. E sempre essa questão da sustentabilidade e dos recursos naturais adentram as discussões com muita força, né? E a água, principalmente na Amazônia, essa questão da água. Quando a gente vê a expansão da soja em direção à Amazônia, por que ela vem em direção? Por quê? Porque a água, 80% da soja é água. Quando você olha, por exemplo, agora o Marajó, uma série de conflitos em Cachoeira do Arari. Por quê? Porque os rizicultores estão indo para lá. Por quê? Porque arroz é uma cultura que tem uma demanda hídrica muito intensa. E o que acontece nesses processos? É que dentro que a gente pode chamar de modernidade, ou seja, dentro que criou a indústria, esse não era um bem contabilizado. Né? A água era um fator de produção que não era precificado, ele não entrava com preço, né? Mas à medida em que isso começa a se tornar escasso em outros lugares, né? Passa a ser precificado, entra no processo de precificação dos produtos que usam como insumo a água. Né? E aí, nesse sentido, a água vai começando a tomar um outro, já não mais vital, mas econômico, né? Professora, deixa só... Agora, eu vou já passar para as perguntas, mas assim, só avisar o telespectador que a professora Nívia vai ficar só neste bloco, ela vai precisar ir para esse evento que a UFPA o NAIA está promovendo justamente sobre a água. Então, quem quiser fazer perguntas para a professora, aproveite para fazer logo agora neste bloco. E agora, se quer fazer, Ailson, depois tem o telespectador também, vão lá. É uma coisa que a gente ouviu muito falar, não sei se é uma lenda, se é verdade, o roubo de água da Amazônia. Tiram daqui, levam países para outros lugares. Isso é verdade? Hidropirataria, né? Hidropirataria, isso é verdade? Como é que é? Assim? Então, o atual presidente da Sabesp, que foi presidente da ANA e que foi um grande, vamos dizer assim, o perversor, né? Aquele que perverteu a lei no Brasil. O projeto entra em 89, 88, a Constituição 89, esse projeto de tornar os recursos hídricos, o uso deles racional, né, que já estava na Constituição, passar a tomar corpo. Então, em 89, entra esse projeto. Na verdade, o grupo dos hidrólogos do Brasil inteiro vê uma janela de oportunidade de uso que era um uso racional. Esse
projeto, ele era nacionais, como a do Xingu, a bacia do Tocantins, que eram de dimensão nacional geral, elas teriam comitês de, né? E comitês de bacia, você teria como uma agência que executaria as políticas para aquela bacia e conversaria. Mas o senhor Gerson Kelm, nesse momento, ele coloca um projeto na pauta da Câmara com um pedido de urgência, que era tirar as agências de bacia e criar a agência nacional. Então, ele manietou a possibilidade de uma gestão racional regional. E aí a ANA, quando você fala em hidropirataria na Amazônia, ela não admite, ela admite que há um processo perverso da entrada dos navios que vão, muitas vezes até Santarém, né, aqui da questão da água de lastro. Né, que a ANA, que é a Agência Nacional da Água, né? É a Agência Nacional da água de lastro. A água de lastro, para os biólogos, realmente, eles conseguem provar o quanto de espécies exógenas nos biomas que esses navios chegam, como é preocupante, né? Porque ele coloca espécies que chegam ali, só para você ter ideia, é complicado, né? O nosso sapo cururu fez um estrago na Austrália enorme, né? Então, os outros que vêm de lá também, né? Tem até livros sobre isso, de imperialismo ecológico. As espécies que vêm e conseguem, né, sem predador, né? Sem predador e conseguem... E vem na água de lastro. E vem na água de lastro. Eu tive uma aluna que ela tentou fazer, junto com a Capitania dos Portos, era nível de monografia de especialização, essa discussão sobre a hidropirataria. Ela avançou muito pouco, ela não conseguiu registros mas há, sim, relatos. Não há registros, mas há relatos de que, principalmente, navios vindos do Oriente, mais da área do Oriente Médio, tal, quando aportam aqui, geralmente... Mas é um custo alto, né? Se você pensar nessa coisa da hidropirataria, é um custo muito Professora, alto. Deixa eu dar uma vezinha para o telespectador, depois eu faço outra pergunta, né, Mariana? Já tem bastante coisa aqui chegando, Renata. Olha, o doutor Paraguaçu Elleres, ele diz que na crise de água em São Paulo, o noticiário de televisão não mencionou que para o estado ser um dos maiores produtores agrícolas, né, foram sacrificadas as matas filiares das nascentes dos rios. Isso e a consequência é o que vemos hoje na TV. Né? Isso é pouco comentado, professor Paraguaçu. E aí tem uma pergunta. Que a gente teve um processo de desregulação. Enquanto você tinha o antigo código o Código Florestal, ele tinha uma margem maior para cultivo de soja. Para as áreas dos rios, das matas ciliares. Agora, em algumas áreas, você diminuiu isso, né? Mas, para além disso, não adianta você não ter a execução dela, né? Todo mundo fala que a nossa lei ambiental é fantástica, mas o grande problema... É uma das mais avançadas do mundo. O problema, se a gente faz a comparação com a lei do trabalho no Brasil, eu estava outro dia conversando, não lembro com quem, e a gente, assim, saiu essa reflexão, que, por exemplo, do trabalho, você tem a consolidação das leis. Na área ambiental, você não tem um processo de consolidação das leis ambientais. Não tem a CLT? Tem, sim. A gente não tem a consolidação das leis ambientais. A CLA. A CLA. Então, como a gente não tem isso, você consegue fragmentar os processos e, ao fragmentar, você possibilita que os grupos de interesse façam, né, violem essas questões. Então, São Paulo, que aconteceu em São Paulo, né? Quer dizer, aquele grupo de interesse, principalmente ligado ao agronegócio, que demanda muita água, que são na lei, eles são chamados de irrigantes. Os irrigantes são, assim, perdulários, né, nesse processo. Professor,
Professora, deixa eu lhe pedir para responder com uma resposta um pouquinho mais rápida, porque tem muita coisa. Aí você quer fazer uma pergunta também, Na verdade né? é o seguinte, sempre me intrigou, há muito tempo me intriga, como a gente tem tanta chuva aqui e pouquíssimas empresas, prédios residenciais enormes, condomínios, não utilizam a água da chuva, né? Os pouquíssimos fazem isso, né? E agora a gente está vendo muito na televisão, o pessoal lá em São Paulo, caixa d'água, cisterna, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que é uma coisa que vem se usando no Nordeste há muito tempo e a gente aqui nunca pensou nisso. Tá mudando alguma coisa em relação a isso de política pública? Na política pública não, nas pesquisas sim. A Universidade Federal, no núcleo de meio ambiente, chama NUMA, que é um parceiro do NAIA já há muito tempo, nós somos colegas, né? E há um professor chamado professor Ronaldo, eu sempre esqueço, mas o Ronaldo, inclusive uma aluna dele, é minha aluna também, e essa menina, eles fazem projetos de abastecimento de água nas ilhas, para as ilhas de Belém, que lá eles tomam água, né, do rio, com captação de água da chuva. Acho que eles já vieram aqui. E por incrível que pareça, você sabe quando eles vão em congresso, o pessoal fica mó deboche. Pra que água da chuva? Poxa, pra que água da chuva? É uma questão de uso racional, né? Mas também a gente tem que lembrar que essa água da chuva, ela tem um ciclo hidrológico, né? Então, quando você retirou é um sistema, é uma coisa fechada. Então, quando você retira essa água, é essa água que deixa de ir para os aquíferos subterrâneos, né? E que vão criando o outro processo. Então, não é tão simples. Não é simples, mas assim, por exemplo, num prédio que o pessoal usa água potável para lavar carro. É um absurdo. Baguar o jardim. Para lavar a calçada. Para lavar a calçada do prédio. Então, assim, para o uso quando a gente capta da chuva, você está retirando do ciclo hidrológico. Quando você reusa, você está mantendo no sistema. Pois é, exatamente. Né? Então, captação e reuso é fundamental para você ter um Mas na política pública a gente ainda não tem nada sobre isso. Olha, eu vou te dizer, tá difícil. Tá triste. Né? Tá difícil. Tem mais aqui do telespectador. O Fabrício Reis, ele pergunta: os lagos do Bolônia e Água Preta, que abastecem a cidade de Belém, não são contaminados com o chorume do lixão do Aurá? Olha, ele tem que perguntar para o professor da Cozampa, né? O que eu sei é que antigamente, me disseram que agora não, né? Mas que antigamente a área de captação ali do Guamá, né? Porque Belém não tem um sistema de esgotamento sanitário, né? Não sei se você sabe, mas tudo vai para a área de água pluvial e aí vai para Bahia. E o sistema de captação era depois de onde se jogava esses rejeitos, né? O sistema da Cozampa. Tanto é que os meus colegas da área da química brincavam muito, porque houve uma determinação regulatória que a Cozampa tinha que apresentar na conta de água o número de como é que estavam os coliformes fecais e nunca estava dentro da CONAMA, na CONAMA 20, que é a resolução que regulamenta Vamos chamar aqui alguém da COSAMPA para falar sobre isso. Eu acho que era bom, né? Ver se não é, eu não tenho os dados, então, mas a maioria essa questão do lixão, do chorume, ainda nós não, Belém, assim como várias outras cidades brasileiras, né, nós tínhamos um tempo para trabalhar os rejeitos sólidos, ter uma política e não tivemos. É esperançosa, otimista em relação que, como a senhora disse agora há pouco, essa crise didaticamente forçou, né, a se pensar, a ter mais consciência em relação ao uso dela. Espera-se isso. Mas a senhora é otimista em relação a isso, que essa conscientização vai aumentar? Tem dois cenários. No futuro. Tem dois cenários. Eu penso sempre com cenarização, né? Já que vocês são da área de cinema e tal, tem dois cenários, né? Você tem o cenário, lembra do Exterminador do Futuro? Não é o Vingador, não, é o futuro, aquele que ele chega no futuro e até o ar você tem uma galera que vai respirar e a outra fica aqui mudando, virando mutante, porque o ar virou uma mercadoria. Então, se a mercadoria
Nesse nível, eu sou muito pessimista. Eu acho que nós vamos criar seres humanos, a gente não vai estar só no nível do preconceito, nós vamos estar no nível da criação de seres humanos de segunda categoria, né? Que não têm acesso. No sentido que vão consumir, né? Ou não vão consumir recursos vitais, né? Então, de positividade, né? Um cenário positivo, onde você pode, na verdade, encontrar, e aí não vou cair na armadilha a educação. Não é somente educação, né? Eu acho que, da mesma forma que politicamente o Estado nacional, né, criou graus de soberania para todos os países, né? A concertação desses estados nacionais em torno de questões ambientais, e aí tendo a água como o elemento que costura essas ações diplomáticas, né? E aí sim, com incentivos seletivos a quem não é perdulário, né? E para quem é perdulário, ou seja, você premia as pessoas aí, que têm nível de país, a nível de país e a nível Claro. Também, senão vamos né? cair naquela história de que a gente ouve muito, que é a Terceira Guerra Mundial vai ser, o motivo vai ser a água, né? Mas, de vez em quando a gente ouve isso, que também é impressionante. A gente acha que tem um negócio chamado GRI, que é o Global Report Initiative, que é um tipo de relato de autorregulação da indústria para que ela mesma seja ambientalmente e socialmente correta. É impressionante. As grandes mineradoras, você vai para o Canadá, eu tive no ano passado no Canadá, é uma beleza, eles respeitam tudo. Chega aqui, é outra conversa. Isso que a gente chama em variedades do capitalismo, eles vão se adequando às instituições que estão por aqui. Então, se as nossas instituições permitem, então o lado positivo não é esse. exige, quando as né? instituições realmente, que são aquelas responsáveis pelo uso racional da água, tiverem realmente poder, né? Porque elas até agora não têm, as agências reguladoras não têm, os ministérios também ficam muito sob a pressão de grupos de interesse. Então, mas quando eles tiverem um pouquinho mais de possibilidade de fazer os incentivos seletivos para quem, né, punir quem erra e premiar aqueles que têm, vamos dizer assim, consciência, né? E isso tudo com um grau de transparência, porque a sociedade, porque depende da gente também, né? Muitas vezes a gente passa a ver o cara fazendo um gato, quebrando o cano da Cozampa, a Cozampa gasta um dinheiro enorme, né? O cara tá fazendo um gato para lavar carro e a gente diz, eu não vou me incomodar com isso. Isso né? não é problema meu, Isso né? não é problema meu. Quando é problema de todos nós. Não vai ser seu problema, do seu bisneto, do seu tataraneto, e é de das todos gerações nós, futuras, né? Que... Tem mais, Mari? Não, do telespectador não tem mais Encerramos. pergunta. Não sei se a Filomena quer fazer alguma colocação, uma pergunta, se quiser fazer, fique à vontade. Se não quiser. Que a água poderá ser o ouro do século XXI. Não é? É interessante essa colocação do que eu imaginei, mais ou menos um redesenho das fronteiras entre países, a partir do interesse pelas águas. Né? Então, onde tem água, eles se juntam para pensar a escassez. Onde não tem, onde tem, para pensar o que fazer com esse material. Mas você sabe que é uma aí coisa interessante tudo, né? que você colocou agora, muito interessante, porque um dos grandes problemas que a gente vê, porque a lei das águas, depois que teve ela virou um quasímodo, né? Tiraram as agências de bacia e colocaram a Agência Nacional das Águas. Qual é o grande problema? É o Pacto Federativo, é a relação entre municípios, Estado e União. Ao acontecer isso, é um problema. Na Nova Zelândia, por exemplo, eles fizeram por bacia hidrográfica. Então, lá não é a divisão política, não são os estados existem em função das bacias hidrográficas. Então, as bacias hidrográficas são um grande elemento da gestão, né? Se você não faz a gestão pela bacia, adeus. A mudança de Não, acabou. paradigma. Vamos falar um pouquinho do evento para encerrar? Então, o evento, na verdade, é o grupo de editoração do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, né?
também professora Ana Prado, a Rose, que são as que fazem a gestão dessa unidade lá do NAIA, e elas fizeram a proposta da gente fazer esse tipo de discussão, né? Então, assim, é para um público em geral, mas geralmente lá na universidade, depois, para chegar lá está um pouco difícil, então o pessoal que vai mesmo é estudante, tem assistir aula, acaba parando também lá no NAIA. Eu espero que tenha bastante gente, mas a ideia é exatamente discutir essa questão da não mercantilização da água, né? Isso tudo tem um background bastante, que houve um investimento muito grande nessas reflexões, né? Durante anos isso tem sido discutido. A primeira vez que foi ventilada essas discussões dentro do NAIA foi dentro de um outro projeto da professora Edna Castro, que chamava MEGAN, né? Nesse projeto saiu um livro onde tem um artigo meu que trabalha um pouquinho isso, dentro de uma teoria que é a teoria da justiça, né? E aí depois disso, isso continuou, né? Hoje em dia eu acho que era muito importante falar que a Bacia Amazônica não está largada às moscas, né? Existe um projeto que é de um professor da universidade que ele coordena em nível global da ONU, chamado do braço ambiental da ONU, que é o Global Environment Facility, GEF, é o famoso GEF, e é a gestão de recursos hídricos na Bacia Amazônica. É um mega projeto enorme, né? E ele terminou agora. Eu estive no Tratado de Cooperação Amazônica para apresentar o que eu coordenei, fez um modelo de governança de risco. Enquanto eles lá ficam sem água, sul e sudeste, nós aqui eles enfrentam cheias em áreas urbanas. Aqui a gente enfrenta cheias nas áreas rurais. E o mais perverso é que as pessoas que são atingidas por esses eventos, elas não contribuem para o aquecimento, para essa história toda. Então, esse da governança de risco é uma forma de gerir a água de forma racional também. O outro lado da água, o da abundância, né? Agora sim, esse evento então hoje, a senhora vai sair daqui, vai direto para lá, começa às 3 horas da tarde, portanto já começou. Já começou 3 horas lá no NAIA, na UFPA, no campus Guamá, e a senhora vai fazer uma palestra e um outro professor também, né? O outro professor, eu creio que ele está, pelo que nós conversamos, ele trabalha um pouco com essa questão global, né? Da a informação água. Que eu tenho. Ele trabalha... E a senhora vai falar do que falou aqui um pouquinho, vai... Já foi um pouco da palestra. Já foi um pouquinho da palestra, né, professora? Pois nada como a mídia, né? Eu vou chamar o intervalo, mas antes, só para a senhora explicar aí, como é que seria esta água que não é cobrada do consumidor? Qual é a alternativa para isso? Só para nós entendermos, já que a senhora está falando da não precificação da água. O que seria isso? Claro. Como é que é? Rapidinho. Pois é uma política pública. Da mesma forma que você tem o Sistema Único de Saúde, em que você vai e usa um serviço. Assim seria também. Né? Você não teria, porque o que nós pagamos, isso tem que ficar muito claro, o que nós pagamos, e aí ele tem razão nessa questão da captação da água de chuva, nós pagamos o tratamento da água, nós não pagamos a água bruta. As grandes empresas de refrigerante, cerveja, elas vêm para cá porque no Paraíba do Sul os comitês de bacia lá funcionam e precificaram para a indústria. Para a indústria, elas usavam a água, captavam e não pagavam nada. E lá já fazem isso. Então, como aqui ainda não há essa política, então eles vão migrando para cá, porque eles não precisam pagar pela água bruta como insumo do produto deles. Professora, esse assunto rende muito mais um Sem Censura inteiro. Então, a senhora já fica antecipadamente convidada a vir aqui outras vezes para a gente conversar sobre isso. Foi muito bom e agradeço imensamente por ter vindo. Eu que agradeço vocês, muito obrigada. Fazemos intervalo agora, acabamos de conversar com a professora Nírvia Ravena, professora da UFPA, da UNAMA, doutora em Ciência Política e Sociologia, e conversou com a gente sobre os recursos hídricos, a água, já que